Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, primeiramente quero pedir desculpas pelo horário que já está bastante tarde, tá bom? É que hoje, domingão, dia 6 de julho, eu fiz 4 reuniões com investidores anjo, com pessoas interessadas a investirem a partir de $10.200. Inclusive, eu acabei de terminar uma reunião, então por isso que houve esse atraso, porque eu tive que antecipar o horário dessa pessoa, que ela mora no Japão. Essa última pessoa que eu conversei, ela mora no Japão, então hoje lá já é amanhã, né? Lá já é de manhã. Então segunda-feira era a folga desse investidor, desse interessado. Aí ele pediu para mim se eu poderia fazer uma reunião com ele agora às 7 da noite, né? Só que lá já era 7 da manhã. E a conversa se estendeu demais, então eu peço desculpas aí pelo horário, tá? Acabou atrasando, mas é por um bom motivo, tá bom? E se você quer se tornar investidor anjo, quer fazer parte do Clube dos 300 aqui, receber um anel desse numerado, haverá no máximo 300 anéis desse disponível. Um anel de prata, tá? Para você fazer parte do Clube dos 300. Um anel muito bonito, pessoal. Anel exclusivo, tá bom? Entre em contato comigo, link na descrição do vídeo, tá bom? Entre em contato comigo no meu e-mail, eu posso marcar uma reunião com você, explicar todos os pontos estratégicos do projeto, sem problema nenhum, tá bom? Pessoal, vamos lá, para não se prolongar demais, tá bom? Eu peço por gentileza que você compartilhe essa live o máximo que você puder, seu apoio é muito importante. Compartilhe no Facebook, no WhatsApp, com algum amigo seu, com algum parente, porque hoje o tema é muito importante, é sobre dividendos. Eu quero explicar, certo, que o Cotai Project ele vai repassar dividendos para os investidores, né? E pessoal, olha que bacana, que boa notícia. No momento que eu estou fazendo essa live aqui, nós já estamos com mais de $1.048.000 arrecadados, né? Então, nós estamos ali com uma média de aproximadamente 250 mil por mês, tá? Eu acredito que assim que nós liberarmos todo o nosso ecossistema em novembro desse ano, é bem possível que a gente consiga ultrapassar os 3,5 milhões ainda esse ano de 2025, tá? Então, vamos lá, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, falar um pouco sobre dividendos. É muito importante que você assista essa live até o final. Se você não for poder assistir essa live hoje, não tem problema, você pode assistir outro dia, porque essa live vai ficar gravada, então não tem problema nenhum, tá bom? Você pode assistir outro dia se você quiser, se você não puder assistir hoje, não tem problema, que já está um pouquinho tarde, né? Então vamos lá. Eu quero falar sobre dividendos, só que antes de eu falar sobre dividendos, eu preciso explicar para os senhores o que é dividendo, né? Porque existem algumas pessoas que estão confundindo dividendos com staking, que é outra coisa completamente diferente, tá? Então vamos lá. Hoje, pessoal, quais empresas do Brasil pagam dividendos, tá? Olha que interessante. Eu separei aqui algumas opções interessantes para os senhores, para que os senhores entendam de forma perfeitamente aquilo que eu quero explicar a seguir, tá? Então, hoje, alguns bancos pagam dividendos, né? Acredito que a maioria dessas empresas aqui, os senhores devem conhecer, né? O Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, todas essas empresas pagam dividendos, inclusive setores do varejo também pagam dividendos, né? A Ambev paga dividendo, a Grendene paga dividendo, a Lojas Renner paga dividendos. No setor de energias, temos ali a Engie, a Taesa, a Copel, a Cemig, a AES Brasil, né? E também no setor de petróleo, gás e combustível, temos a Petrobras, que é a mais famosa do Brasil, que é um monopólio completamente, né? E também a PetroRio, certo? Então, pessoal, o que eu vou falar para você? Como funciona o repasse de dividendos dessas grandes empresas? É de extrema importância que você entenda isso para que você entenda como vai ser repassado os dividendos do Cotai Project. Então, basicamente, é a mesma coisa
do repasse de dividendos de grandes empresas. Então, aqui eu separei uma explicação detalhada para os senhores, tá? Eu deixei aqui esse exemplo da Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa que acredito que 100% dos senhores que estão acompanhando essa live sabem o que é a Petrobras, né? A Petrobras ali, ela é um monopólio estatal brasileiro, né? Obviamente, tá? Uma boa parte desse monopólio tá no setor privado, só que mesmo assim ela é administrada praticamente pelo governo brasileiro, né? Então vamos lá. A Petrobras ela repassa dividendos para os seus investidores. Mas olha que interessante. A Petrobras ela é a maior pagadora de dividendos no Brasil nos últimos anos, ok? Então eu separei aqui um exemplo de 2023, tá? Não é de 2024 nem de 2025, é de 2023, tá? Então o exemplo real em 2023 quem comprou as ações da Petrobras por R$ 38,00 recebeu cerca de R$ 6,00 por ação em dividendos, rendendo praticamente ali em torno de um pouco mais de 15% ao ano, tá? Então realmente, né, pagou bem, pagou muito bem, certo? Agora, como isso funciona na prática? Como é repassado os dividendos na prática? Simples, pessoal. Primeiro, você compra as ações. Nesse caso específico aqui, nós estamos fazendo uma demonstração de uma aquisição de 100 unidades de ações, ou seja, R$ 38,00 vezes 100 ações da Petrobras, você está investindo ali um total de R$ 3.800, tá? Segundo, se a empresa pagar R$ 6,00 de dividendos por ação no ano, ou seja, é um dividendo anual, ok? Então, se a empresa está pagando R$ 6,00 de dividendos por ação no ano, você vai receber 100 ações vezes R$ 6,00, que dá um total de R$ 600,00 em dividendos. Então, é basicamente assim que funciona na prática, tá bom, pessoal? Porém, tem um detalhe, pessoal. Existem algumas observações importantes que eu preciso ressaltar para vocês. Os dividendos não são fixos, tá? Todas as empresas brasileiras que pagam dividendos, os dividendos não são fixos, ou seja, ela varia conforme o lucro da empresa, políticas do governo, no caso da Petrobras, e decisão do próprio conselho, tá bom? O valor de dividendo é anunciado em comunicados oficiais e distribuído automaticamente na sua conta na corretora, se você tiver as ações até a data de corte. Entendeu? Então, se você tiver as ações até o momento do repasse dos dividendos, você vai receber os dividendos, entendeu? Então, olha só, os dividendos não garantem lucros futuros. Se o lucro da empresa cair ou mudarem as prioridades de investimentos, acabou. Não vai ter dividendo, tá? Então, pode acontecer de não ter repasse naquele ano. Isso pode acontecer. Não é uma regra, mas pode acontecer. Tá bom, pessoal? Então, olha que interessante. Se você tem uma ação da Petrobras, certo? Você tem 10 ações da Petrobras, e se você vender as suas ações, você ainda vai continuar recebendo dividendos? Será que você vai receber dividendos se você vender as suas ações? Pois é uma pergunta muito frequente, por incrível que pareça. E a resposta é não. Não. Como que isso funciona na prática? Se você vendeu as suas ações antes da data de corte, ou seja, se você vendeu as suas ações antes do momento do repasse dos dividendos, nesse caso você não terá direito aos dividendos, pois não possui as ações na data necessária. Entendeu? Então, por exemplo, hoje é dia 6 de julho de 2025. Então, vamos supor, pessoal, que amanhã, segunda-feira, seja a data de corte da Petrobras, certo? Então, amanhã, segunda-feira, dia 7 de julho, é a data do repasse dos dividendos para quem possui as ações da Petrobras, entendeu? Então, se você tiver as ações até o dia 7 de julho, com certeza você vai receber os dividendos. Porém, se você vendeu as suas ações na sexta-feira, no fechamento do mercado, certo?
A sexta-feira foi dia 4, né? Deixa eu ver aqui. Dia 4? Foi dia 4, certo. Então, se você vendeu as suas ações no dia 4, ok? Sexta-feira passada, segunda-feira você não vai receber dividendo, porque você não possui mais as ações. Você entendeu? Olha só, nesse caso, o comprador, quem comprou as suas ações de você, nesse caso, essa pessoa que vai ter direito aos dividendos. Você entendeu a jogada? Então, é assim que funciona os dividendos de uma empresa privada hoje de capital aberto, tá? Só que tem um detalhe, pessoal, um detalhe muito importante. Será que é possível a Petrobras ela continuar emitindo mais e mais e mais ações igual ao Banco Central que imprime dinheiro? Você sabia disso? Você já se fez essa pergunta? Será que a Petrobras, será que essas empresas que têm capital aberto, será que elas podem continuar imprimindo novos papéis, novas ações para serem vendidas? E, pessoal, por incrível que pareça, a resposta é sim. Essas empresas, todas elas praticamente, elas podem continuar emitindo mais e mais e mais papéis novos. Ok? Então, assim, cara, é inflacionário. Então, assim, você comprando as ações de uma empresa, cara, é a mesma coisa de você acreditar ali é a mesma coisa de você investir no real brasileiro. Ou seja, cada dia que passa está sendo corroído, né? Você tem ali a chance de você perder os seus investimentos pelo simples fato da desvalorização daquele papel que você comprou, daquela ação que você comprou. Obviamente, não é todos os dias que as empresas imprimem novas ações, mas isso acontece com bastante frequência, mais frequente do que você imagina. Então, por exemplo, a Petrobras ela pode continuar imprimindo novas ações, ok, e continuar vendendo de forma praticamente ilimitada. Obviamente, isso não acontece todo dia, mas o que acontece quando a Petrobras ela imprime novos papéis, novas ações? Olha só, isso aqui é um ponto muito importante. Pontos importantes sobre a emissão de ações. Isso acaba fazendo uma diluição e preço das ações. Quando a Petrobras emite novas ações, o capital social da empresa ela aumenta, mas o preço das ações do mercado cai absurdamente, pode cair. Pois os lucros passam a ser diluídos entre mais ações, entre mais acionistas, entendeu? Então assim, imagina só, que a Petrobras ela tenha 1 milhão de acionistas. Eu não faço ideia, não lembro de cabeça agora quantos acionistas a Petrobras tem, tá? Mas eu tô chutando um número aleatório aqui só para vocês entenderem. Então assim, basicamente, vamos supor que tenha 1 milhão de acionistas, certo? E as ações da Petrobras custam R$40, é só um exemplo. Quando a Petrobras ela imprime mais ações para vender, para lucrar, para levantar um capital para ela, certo? O que acontece? As ações caem, elas perdem valor, entendeu? E os dividendos que eram passados para 1 milhão de pessoas, agora vai ser repassado para 1.200.000, para 1.500.000, entendeu? Então, além do valor da ação diminuir, o valor do dividendo também acaba diminuindo drasticamente, pelo simples fato de ter aumentado absurdamente a quantidade de acionista. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui para vocês? Então, pessoal, em outras palavras, é furada. Em outras palavras, é furada isso aí, tá? Ao longo do tempo, a maior parte do investimento que você faz em algumas empresas brasileiras, você está acabando perdendo dinheiro para a própria inflação, entendeu? A própria inflação corrói basicamente todo o investimento da pessoa. Essa é a realidade do Brasil, tá? Então, o que acontece, pessoal? Vamos fazer um comparativo aqui agora? Vamos fazer um comparativo com o Cotai Project. O Cotai Project é totalmente diferente dessas políticas canalhas desses mercados brasileiros aí, da B3, né? Então presta atenção, pessoal, como que você vai receber dividendo, né? Quem são os participantes? Como você pode ter direito de receber dividendo do ecossistema Cotai? Olha só, como ter direito a dividendos do Cotai Project.
ao investir a partir de $1.020 para receber dividendos. Então, na prática, resumindo, na prática é como se cada ação, entendeu? Como se cada ação do ecossistema Cotai custasse $1.020. Você entendeu o comparativo? As ações da Petrobras, lá em 2023, custavam R$ 38,00, certo? E você ia receber lá em torno de R$ 6,00 de dividendo anual. Nesse caso aqui, as ações do ecossistema Cotai, do Cotai Project, é $1.020. Ou seja, você pode acumular esses vários $1.020, várias ações. Só que uma ação é $1.020. Tá entendendo? Então, essas são as formas de você atingir esse valor de $1.020. Você pode simplesmente comprar um plano diamante que custa $1.020. Aqui tá errado o preço, tá, pessoal? Aqui tá custando $1.050, mas é $1.020, tá? Foi um erro da inteligência artificial aqui. Ou você pode comprar 2 planos ouro, certo? Dois planos ouro. Ou você pode comprar 10 planos prata. 10 planos prata, tá? Que vai passar de $1.020, vai para $1.050, né? Então, investindo nessas opções, você acumula cotas para receber dividendos no ecossistema Cotai. Você está entendendo? Ou seja, para você receber dividendo, você tem que ter um plano diamante, ou, no mínimo, 2 planos ouro, ou, no mínimo, 10 planos prata. Então, basicamente, esse é o cálculo aqui. E não existe limite máximo de investimento, tá? Por exemplo, existem investidores anjo que investiram $80 mil, ou seja, que adquiriram ali basicamente 80 planos diamantes, entendeu? Então é basicamente isso, tá bom, pessoal? Agora, tem um detalhe muito interessante, né? Algumas pessoas me perguntam bastante no privado, mas quantos planos diamantes, ou seja, quantas ações o Cotai Project vai disponibilizar para a compra no ICO? Então, essa é uma pergunta muito frequente, por quê? Porque as pessoas ficam pensando, puxa, será que não vai vender demais e vai sobrar muito pouco para cada dividendo, para cada ação, para cada acionista? Essa é uma preocupação realista dos investidores e eu tenho que mostrar sobre isso aqui, né? Então, olha que interessante, aqui eu separei um exemplo de uma resposta que eu posso dar para os senhores. A projeção de planos diamante no ICO do Cotai Project. Olha só, pessoal, a projeção atual é que sejam vendidos cerca de 3.000 planos diamantes durante o ICO do Cotai Project. Ou seja, é como se fosse 3.000 ações, entendeu? Isso significa que não é possível determinar com precisão quantos acionistas o Cotai Project terá ao fim do ICO, pois o número final vai depender. Vai depender. A gente não tem como saber, nós não temos como saber quantos planos nós vamos vender. Tá bom, pessoal? Porém, eu acredito que vai ser no máximo ali em torno de uns 3.000 planos, uns 3.000 acionistas, tá? Ou seja, não é 3.000 acionistas, porque existem acionistas que têm 80 ações, certo? Existem acionistas que têm 80 planos diamantes. Então, assim, é difícil de você calcular exatamente a quantidade de acionistas, mas a quantidade de ações que vão receber dividendos tá na casa ali, vai estar na casa dos 3.000, tá bom, pessoal? Até o fim do ICO. Então, olha que interessante. O lucro para quem investir no ICO do Cotai Project. Então, quando o ICO terminar, isso aqui é um ponto muito interessante que eu quero que os senhores prestem atenção. Quando o ICO terminar, não haverá mais possibilidade de emitir novas ações. Olha só que interessante, pessoal. Diferente, né? Diferente das ações brasileiras aqui da B3, diferente da B3, que imprime, pode continuar imprimindo novas ações o tempo todo, certo? No Cotai Project isso não vai ser possível, isso não vai acontecer, entendeu? Ou seja, a quantidade de ações vendidas até o fim desse ICO será
fixa e definitiva. Não existe possibilidade de aumentar. Olha só. Exemplo, se forem vendidos, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Então, se forem vendidos cerca de 3.000 ações, certo? Essas 3.000 serão únicas e existirão para sempre. Você está entendendo? Não vai aumentar. É só 3.000 e acabou. Entendeu? Olha só, 40% do lucro do ecossistema Kotai será dividido exclusivamente entre essas 3.000 ações. Ah, mas se acontecer de ter 3.200, vai ficar só 3.200. E se acontecer de ficar só 2.800, vai ficar só 2.800. Então, após o fim do ICO, o número de ações que tiver sido vendido vai ser aquela e acabou. Não vai ser mais possível imprimir novas ações, tá? E olha só, pessoal. Quando os dividendos começarão a ser pagos? Isso aqui também é uma dúvida muito constante dos investidores que ficam me perguntando, mas, ô Rafael, quando que eu vou receber dividendo? Então, essa é uma pergunta muito frequente. Olha, pessoal, eu acredito que em 2026 a gente já vai começar a repassar dividendo, tá? Então, olha só, os repasses de dividendos serão mensais, ok? Mensais e acumulativos. Então, se você não sacar o seu dividendo, certo? Na verdade, eu acredito que o saque ele vai ser automático, pessoal. Exatamente, eu acho que o saque vai ser automático pelo contrato inteligente. Porque a partir do momento que você coloca, que você configura lá, você ativa o contrato inteligente com o endereço de carteira, os dividendos são repassados automaticamente na sua carteira. Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, os repasses dos dividendos serão mensais, mas só começarão quando os lucros do ecossistema Kotai cobrirem totalmente os custos operacionais e os investimentos necessários para o crescimento do ecossistema. Você está entendendo? Então assim, lucramos 1 milhão. Então eu vou pegar 400 mil e vou dar para os dividendos. Não, vocês são sócios do projeto. Então sócio divide despesa também. Entendeu? Então a gente vai começar a repassar os dividendos, certo? Quando o ecossistema, os lucros do ecossistema começarem a cobrir totalmente os custos operacionais e os investimentos necessários para o crescimento do ecossistema, pessoal, tá? Mas eu tenho 100% de certeza que ainda em 2026 os repasses já acontecerão, tá? Olha que interessante. Antes de pagar dividendos, o Kotai Project garantirá a saúde financeira do ecossistema, cobrindo manutenção dos servidores e infraestrutura tecnológica, equipe de desenvolvimento, suporte e marketing, investimentos em novos produtos, serviços ou melhorias para manter a competitividade. Em resumo, os investidores receberão dividendos mensais assim que a gente conseguir fazer tudo isso, tá? E olha só, pessoal. Aqui é um exemplo de final de 2026, porque a gente vai lançar a Kotai Bet esse ano, todo o nosso ecossistema a gente vai lançar, praticamente todo o ecossistema a gente vai lançar ainda em 2025, ainda esse ano, no nosso evento, né? Então, em novembro de 2025 a gente lança praticamente todo o ecossistema. Em novembro de 2026, só a Kotai Bet pode estar lucrando acima de 600 mil. Tá bom, pessoal? Então vamos somar aqui que a receita do ecossistema em final de 2026 seja de aproximadamente 700 mil dólares por mês. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? As despesas e investimentos necessários. Qual que será o custo operacional? A gente chuta, isso aqui na verdade é um chutômetro de custo operacional, se baseando pelo custo operacional que nós temos hoje, que não vai subir muito. O custo operacional não vai subir muito até o final do ano que vem, tá?
No máximo que pode subir aí é em torno de 10 a 15 mil dólares, acima do que nós já temos, tá? Então vamos supor que nós temos ali um custo operacional de 40 mil dólares no final do ano que vem. Então a gente pretende investir também em marketing e publicidade e também melhorias do projeto, concorda comigo? Então vamos somar aí mais uns 60 mil, certo? De investimentos, marketing e melhorias. Então o que vai sobrar? Vai sobrar 600 mil. Então se você pegar 600 mil, certo? 40% dos 600 mil é 240 mil. 240 mil dividido por 3 mil ações dá um total de 80 dólares por ação. Por ação. Entendeu? Então, se você tem ali um plano diamante, você vai receber mensalmente 80 dólares por mês, se baseando neste cenário de 2026 aqui, tá? Agora, vamos pegar um cenário mais otimista para simplificar, para continuar mostrando aqui, certo, alguns exemplos que eu acredito que vai ser bem importante para vocês entenderem isso aqui. Olha só, esse aqui é um exemplo lá de final de 2030, ou seja, daqui 5 anos, tá, pessoal? Daqui 5 anos, o ecossistema bombando ali com 100 milhões de usuários, sabe? Maravilha. Então, a gente vai estar faturando em torno de 80 milhões de dólares por mês, tá bom? E olha só, as despesas e investimentos necessários subiram absurdamente. De 40 mil vai para 8 milhões por mês, só de investimento e custo operacional. Entendeu? Para você manter a roda girando, você tem que manter o custo operacional e você tem que continuar investindo constantemente em tecnologia, segurança, infraestrutura e marketing. Então, esse custo aí vai ser basicamente de 10% do faturamento total. É basicamente isso. Então, vai sobrar um lucro líquido de 72 milhões. Então, esses 72 milhões, 40% vai ser repassado para os dividendos, certo? Então, 40% de 28 milhões, 40% de 72 milhões é 28 milhões e 800 mil. 28 milhões e 800 mil dividido por 3 mil ações, olha só, isso vai resultar em basicamente 9.600 dólares por ação. Mas isso é mensal, 9.600 por mês. Então, se você tem um plano diamante que hoje custa 1.020 dólares, em 2030 você pode estar recebendo ali, no mínimo, 9.000 dólares por mês só de dividendo, pessoal. Por mês. Então, assim, é bem interessante aí para quem quer comprar e pensar a longo prazo, isso aqui é bem interessante, tá bom? Principalmente para os investidores anjo, né? Que tem aí 10 planos diamante, o investidor anjo tem 10 planos diamante, ele vai receber mensalmente quase 100 mil dólares por mês, se baseando neste cenário aqui, entendeu? Então vamos lá. Existem algumas regras que precisam ser repassadas para os senhores, que algumas pessoas não entenderam, né? Então olha só, aqui as regras para receber dividendos com Cotai. Então você é um investidor anjo, ou você tem pelo menos um plano diamante, né? Ou 2, ou 3, ou 4, não sei, mas você tem direito de receber dividendos, ou seja, você tem ali uma ou mais ações, certo? Então, o que você precisa fazer para você receber dividendo para sempre? Isso aqui é para sempre, tá, pessoal? Olha, primeiro, você precisa manter 90% dos seus cotais, 90% dos seus cotais bloqueados, paralisados para ter direito a dividendos. O investidor precisa manter 90% dos cotais travados em um contrato inteligente enquanto participa do programa. Entendeu? Então, para você continuar recebendo dividendo mensalmente, você não pode mexer em 90% dos seus cotais. É como se fossem as ações da empresa. Se você vender essas ações, você não recebe mais dividendo, né? Então, olha só. Ativação do contrato. Isso aqui é muito importante. Você tem a opção, não é obrigatório, tá, pessoal? Você tem a opção de participar dos planos
para você receber dividendos, você tem a opção de participar ou não participar. Ninguém aqui é obrigado a participar disso aqui. Então você pode ter um plano diamante, 10 planos diamantes, mas simplesmente você não quer receber dividendo. Então não tem problema, é só você não fazer a ativação, certo, do contrato inteligente. Simples assim, é opcional, tá bom? Só que tem um detalhe. A partir do momento que você faz a ativação do contrato, certo? Olha só, após a ativação do contrato inteligente para receber dividendo, o investidor não poderá mais movimentar 90% dos seus tokens. Você não pode mais movimentar. Enquanto o contrato está ativado, certo? Você não pode mais movimentar. Por quê? Porque para garantir dividendos, é preciso manter 90% dos seus cotais bloqueados indefinitivamente e não movimentar após a ativação do contrato, sob pena de perder o direito dos lucros para sempre. Exatamente. Então, olha só, a partir do momento que você faz a ativação do contrato inteligente e você bloqueia 90% dos seus cotais para receber dividendos, ou seja, para você ter participação dos lucros do ecossistema para sempre, a partir desse momento, você não pode mais mexer nesses 90%. Ah, mas, Rafael, então quer dizer que eu vou perder os meus 90%? Não. Você pode cancelar o contrato no momento que você quiser. Entendeu? Você pode cancelar o contrato de receber dividendos no momento que você quiser e você pode sacar os seus cotais sem problema nenhum. Só que a partir do momento que você faz isso, você não vai mais participar do programa, você não vai mais poder retornar na ativação do contrato inteligente. É só uma vez. Acabou. Entendeu? Acabou. Se você desistir no meio do caminho, não quero mais receber dividendo porque eu prefiro vender os cotais. Não tem problema. Só que a partir do momento que você fazer isso, você não recebe mais dividendo e você também não vai poder novamente reativar o contrato. Simples assim, entendeu? Ficou claro para vocês? Vocês vão receber dividendo para sempre, enquanto vocês manterem 90% dos seus cotais bloqueados. A qualquer momento, os senhores podem cancelar o contrato e sacar novamente os seus 90%. Beleza. Só que a partir do momento que os senhores fizerem isso, os senhores não vão mais receber dividendo, e vocês não vão mais poder reativar o contrato. Acabou, ok? Então vamos lá. Aqui é uma dúvida muito constante das pessoas. O que acontece, o que vai acontecer com os dividendos dos investidores que desistirem de receber dividendo? Porque vai acontecer, pessoal, vai acontecer, não tem o que fazer, vai acontecer, uma boa parte das pessoas que vão receber dividendo vão desistir de receber dividendo. Vai acontecer, sabe por quê? Eu vou explicar para vocês, eu vou tentar ser o mais sincero possível. Por que vai ter uma boa parte? Por que vai ter uma boa parte das pessoas que vão desistir de receber dividendos? Vou explicar por quê. O primeiro motivo é a valorização do cotai. Exatamente, esse é o primeiro motivo. Porque olha só, pessoal, o primeiro ano, o segundo ano, vai ser os anos mais difíceis para o ecossistema, entendeu? Então, o primeiro e o segundo ano vai ser ali os anos que o ecossistema vai lucrar menos. Olha só o exemplo que eu dei para vocês aqui, presta atenção. Então, olha só, imagina só, o cotai no final de 2026 ali valendo acima de 1 centavo, certo? Acima de 1 centavo, o ecossistema vai estar pagando $80 por mês. $80 por mês para você manter 90% dos seus cotais travados, bloqueados. Aí o sujeito vai pensar o seguinte, quer saber? Não está compensando receber dividendo agora não. Eu vou sacar esses 90%, vou vender uma parte a 1 centavo e vou pegar um cascalho. Tudo bem, não tem problema, porque
Vamos ser sinceros, né, pessoal? 34 milhões de Cotai. 34 milhões de Cotai. A um centavo, isso dá 340 mil dólares, né? 340 mil dólares. Né? 340 mil. Então, o cara vai pensar, puxa, eu vou vender aqui, vou pegar 340 mil e tô tranquilo. Talvez uma boa parte dessas pessoas acabam fazendo isso, mas não tem o que fazer, isso faz parte do mercado. Agora, o que acontece, pessoal? Agora, lá em 2030, aquelas pessoas que tiveram paciência e não venderam, olha só, só de dividendo vai receber 9 mil dólares por mês, no mínimo. Entendeu? Só que lá em 2030, o Cotai vai estar acima de 50 centavos. Ele pode ultrapassar 50 centavos. Então, também vai existir uma boa parte que lá em 2030 vai acabar desistindo de receber dividendos. Por quê? Porque o preço do Cotai acabou subindo muito. De 34 milhões de Cotai a 50 centavos dá 17 milhões de dólares. Entendeu? Então, assim, vai acontecer até 2030, eu acho que em torno de 90% dos acionistas já vão ter cancelado o seu contrato e vão ter pegado os cotais em suas mãos, entendeu? Isso vai acontecer, tá? Agora, o que vai acontecer, pessoal? Olha só, esse vai ser o destino dos dividendos de investidores que desistirem. Vou explicar para vocês. Os dividendos que seriam destinados aos investidores que perderam ou abriram mão do direito de recebê-los serão automaticamente incorporados ao ecossistema Cotai, retornando ao caixa o caixa da empresa para custos operacionais essenciais como manutenção de servidores, equipe técnica, suporte e segurança, investimentos estratégicos, novos produtos, serviços, melhorias de infraestrutura e tecnologia inovadora, expansão do ecossistema para maior competitividade, sustentabilidade financeira e crescimento contínuo. Então, em resumo, pessoal, ao serem reinvestidos no próprio ecossistema, certo? Esses dividendos fortalecerão a saúde financeira do Cotai Project, ou seja, do ecossistema, e isso vai beneficiar diretamente todos os investidores, entendeu? Então, assim, a gente não pode ser ingênuo, certo? E acreditar que a maioria das pessoas vai conseguir esperar até 2030, né, pessoal? Não vai. A maioria não vai conseguir esperar até 2030, a maioria. Entendeu? Porque assim, o primeiro ano, o segundo ano, vai ser o período que o ecossistema vai pagar muito pouco de dividendo. Por quê? Porque o lucro é pequeno, né, pessoal? Então, o lucro no primeiro e no segundo ano, o lucro vai ser pequeno. Então, o repasse vai ser quase que simbólico, né, pessoal? Então, presta atenção. 80 dólares para cada pessoa comprar um plano diamante. 80 dólares, né? Então, isso vai dar 80 dólares por mês, né, pessoal? Então, por ano, no primeiro ano de dividendo, a pessoa ela vai conseguir recuperar, basicamente, o investimento que ela fez. Concorda comigo? Porque, olha só, 80 dólares vezes 10 dá 800. Mais 160 dá 1.060. É isso mesmo, né, pessoal? Dá 1.060. Então, com 12 meses recebendo 80 dólares de dividendos por mês, você já recupera o seu investimento, só no dividendo, no primeiro ano, certo? Agora, a pessoa, se ela tiver paciência de esperar o ecossistema crescer e dar lucros significativos, aí sim, aí o negócio vai ficar bem interessante. Aí ela vai conseguir basicamente se sustentar, ou seja, sobreviver só dos dividendos. Ela vai conseguir ter um lucro muito legal e ela vai conseguir pagar suas contas, viver tranquilamente só recebendo dividendos do ecossistema, sem precisar mexer nos 90%. Obviamente, a pessoa que ela desistir de receber, não tem problema. Ela vai poder desistir
desistir e desbloquear os 90% dos seus cotais no momento que ela quiser. Não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? E olha que interessante. Esse aqui é o tema da próxima live, tá, pessoal? A próxima live eu vou falar sobre estabilidade do Kotai e a oportunidades de 8% de rendimento ao ano, tá? Então na próxima live eu vou falar sobre o compromisso com a estabilidade do token. Na verdade, nós teremos a nossa própria blockchain, então será uma altcoin, né? O Kotai, ele vai se transformar numa altcoin, tá bom, pessoal? Então, o compromisso com a estabilidade da altcoin Kotai para evitar movimentos bruscos de venda, ou seja, muito despejo, certo? E proteger, nós queremos proteger o valor do Kotai. Nós vamos oferecer um staking com rendimento anual de 8% em Kotai, incentivando a manutenção dos tokens a longo prazo. Então, assim, pessoal, nós, da equipe do Kotai Project, teremos ali 100 bilhões de Kotai. Então, nós vamos utilizar esses 100 bilhões para fornecer staking para os investidores, entendeu? Nós vamos utilizar dessa reserva de 100 bilhões e vamos pagar 8% ao ano ali para aquelas pessoas que bloquearem e não despejarem os seus cotais no primeiro e no segundo ano. Então, consequentemente, isso vai acabar tendo menos Kotai em circulação e, consequentemente, o preço do Kotai vai subir consideravelmente ali nos primeiros 2, 3 anos, tá bom, pessoal? Então, na live de amanhã, não, acho que amanhã também, segunda-feira, na live de amanhã, eu vou falar sobre a estabilidade do preço do Kotai, vou falar também sobre o staking, né, que é o que a gente vai fornecer staking, e também sobre oportunidades de rendimento em stablecoins, para stablecoins. Então, nós vamos disponibilizar planos de rendimentos para investidores que desejam emprestar stablecoins ao ecossistema Kotai, possibilitando retornos atrativos mensalmente, tá? E contribuindo para a liquidez e crescimento sustentável do projeto. Então, nós temos ali uma estratégia muito boa que vai dar sustentabilidade para o nosso ecossistema e em menos de um ano nós já teremos liquidez necessária para se mantermos basicamente livres de qualquer tipo de liquidez de terceiros, né? Porque o nosso ecossistema, o Kotai Payments, o gateway de pagamento, o Kotai Wallet, inicialmente vai utilizar bastante liquidez de outras corretoras, né? Agora, em menos de um ano, oferecendo oportunidades de rendimentos para investidores que desejam emprestar stablecoins para o nosso ecossistema, consequentemente, em menos de um ano, a gente vai conseguir se tornar autossustentável e teremos a nossa própria liquidez. Então isso aqui vai ser muito legal, pessoal. Isso aqui vai dar muita credibilidade e, consequentemente, a valorização do ecossistema e a valorização da Crypto Kotai acaba se tornando inevitável. Tá bom, pessoal? Então, meus amigos, muito obrigado pela presença e apoio de todos os senhores, tá? Mais uma vez aqui, eu quero mostrar para vocês, a gente já ultrapassamos aqui 1.048.000 dólares, estamos com uma média de 250 mil dólares por mês. Cara, a gente vai captar investimento mais que o necessário para fazer todo esse projeto acontecer, graças a Deus, graças aos senhores também. Então assim, cara, eu tô super tranquilo em relação ao nosso caixa, porque nós temos caixa aí para se manter basicamente por quase 8 anos, entendeu, pessoal? Então invista no Kotai Project enquanto há tempo, porque com certeza, pessoal, se você deixar essa chance passar, você vai se arrepender muito de não ter acreditado nesse projeto. Possivelmente em 2030 você vai estar chorando no banho. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por tudo. Compartilha essa live, se inscreva aqui no canal do Kotai Cash, deixa o seu like. Beleza, meus amigos? E, pessoal, é o seguinte, você quer ser um investidor anjo, quer fazer parte do Clube dos 300, entre em contato comigo aqui no meu e-mail na descrição, beleza? Até mais, pessoal!